fácil falar da questão da encíclica em 20 minutos ou 25 minutos. Vou só focar um outro aspecto que me parece mais interessante, até de acordo com o conjunto de ciclo de palestras que o núcleo tem organizado. E permitam-me que... Bem, primeiro uma pequena nota que eu gostaria aqui de referir, que é o seguinte. Eu tenho, entre outros aspectos, uma declaração de interesse a fazer. Sou economista, e dizia um humorista francês, Nicolas de Chamfort, há um tempo, ele dizia que os economistas são ótimos cirurgiões que operam maravilhosamente o morto e martirizam o vivo. E, portanto, às vezes, nós temos a tendência para não ver bem o que é óbvio e transformar em complicado aquilo que é simples. Bem, mas eu talvez começasse por falar aqui de uma história que não se sabe se é história, se é lenda, do rei de França, depois canonizado, São Luís, no século XI ou XII, quando ele foi visitar as obras de uma catedral que estava em construção. E nessa obra ele falou com os artistas que estavam a esculpir imagens, ou com o carpinteiro que estava a construir o altar, ou com, enfim, com os diferentes intervenientes, e todos responderam: o que é que o senhor está a fazer? Eu estou a fazer esta imagem, eu estou a fazer o altar, etc. Finalmente, quando já estava a sair da catedral em construção, o rei perguntou a um velho, um ancião, no fim da vida, curvado, bastante debilitado, que estava a varrer e a apanhar as aparas da madeira com que se estavam a construir parte daquela catedral. E ele perguntou a este ancião: o que é que o senhor está a fazer? Ao contrário dos outros, ele respondeu assim: estou a fazer uma catedral. Ou seja, eu acho que isto é um grande ensinamento até hoje para a ideia das empresas, para a ideia da ética, para a ideia da responsabilidade social, que se fala tanto hoje, é que nunca podemos esquecer que empresas são pessoas. E assim. E é esse, em meu entender, o verdadeiro alcance e o verdadeiro sentido da ideia de empresa como comunidade étnica, como comunidade social, como comunidade de pessoas. E, de algum modo, esta encíclica, nas suas muitas facetas, procura também demonstrar isso. Esta é uma encíclica de uma elevada espessura humana, e que vale a pena ser lida com toda a atenção. É uma digressão muito bonita, quer ética, quer estética, quer religiosamente, que não sei se já todos leram, mas eu, pelo meu testemunho, li com muita alegria, e cada vez, quando releio, encontro sempre novas formas de ver as grandes questões do desenvolvimento, porque é do desenvolvimento que trata esta encíclica, sobretudo do desenvolvimento. Um desenvolvimento autêntico, pluridimensional, um desenvolvimento integral, utilizando as palavras de Paulo VI na Popular e Progresso, um desenvolvimento para todos os homens e para o homem todo. Aliás, de algum modo é interessante, porque esta encíclica é quase como a 40º ano da Rerum Novarum, mas para a Popular e Progresso. Como sabem, o 40º ano foi 40 anos depois da Rerum Novarum, 1891. Esta, em 2009, é 42 anos depois, não é 40, mas é 42 anos depois da Popular e Progresso, para procurar adaptar a ideia do desenvolvimento e da ética e dos valores aos tempos de hoje. Nesse sentido, achei muito interessante a expressão do padre Tolentino Mendonça, quando disse que esta encíclica era, sobretudo, um manual para o desassossego. É uma encíclica que nos desassossega, que nos inquieta, que nos confronta, que nos faz olhar ao espelho e ver se somos minimamente coerentes com aquilo, entre aquilo que dizemos, aquilo que fazemos e aquilo que pensamos. É um teste para a nossa autenticidade ou falta dela. E é assim que eu vejo e leio esta encíclica. Esta encíclica baseia-se, de facto, na ideia da verdade e na ideia da caridade, como o próprio título indica. Não vou ter tempo para falar muito disto.
mas sobretudo depois diz que a ideia da caridade e a ideia da verdade, aliás, a proposta da ideia da caridade, eu acho que começa a ser tempo, nós vivemos asfixiados pela linguagem política. Se calhar eu estou aqui a falar de caridade com a vontade, mas se estivesse a falar de uma reunião que não tinha nada a ver com a igreja, ou com membros da igreja, ou com organizações ligadas à igreja, eu se calhar não usava a palavra caridade. Ou seja, a palavra caridade ficou refém da linguagem política. Ora, caridade é muito mais do que solidariedade, do que filantropia, do que fraternidade até. A caridade é a confluência entre o ter e o não ter através do ser, ou seja, é estar com o outro ou para o outro através de Deus. Isso é que faz da caridade também uma virtude teologal. Nesse sentido, nós próprios somos em parte responsáveis por ter conduzido, pejorativamente quase, a expressão caridade à ideia da administração do que nos é certo. Ou seja, a caridade hoje é entendida como um ato, certamente muito bondoso, correto, sem dúvida, mas que é dar aos outros o que temos a mais. Isto é, administrar o supérfluo, o excedente. Isso é um ato generoso, tudo, dar o que nós quisermos, seja em dinheiro, seja em tempo, seja em disponibilidade, seja em que for. Mas isso não é caridade. Isso é muito menos de caridade. E é por isso que verdade na caridade, de que já falava São Paulo, e agora caridade na verdade, perante os desenvolvimentos da sociedade, perante os desenvolvimentos tecnológicos, científicos, perante o respeito ou falta de respeito pela natureza, pela ecologia, etc, etc, perante nós próprios. É isso que dá o modo, pelo menos assim leio, esta encíclica de Bento XVI. Mas ele diz depois que o fio de condutor desta encíclica é a conjugação entre amor e verdade, ou entre caridade e verdade, com dois critérios orientadores. O critério do bem comum e o critério da justiça. É interessante porque, a propósito da justiça, Bento XVI diz que a caridade supera a justiça, porque amar é dar, oferecer ao outro o que é meu. Mas nunca existe sem a justiça que induz a dar ao outro o que é dele, o que lhe pertence em razão do seu ser e do seu agir. É muito interessante isto. Aliás, Paulo VI já dizia que a justiça era a medida mínima da caridade. Ou seja, é uma diferença importante. E para nós cristãos, eu acho que é fundamental. Cristãos e até em trabalhadores, em empresários, etc. Uma coisa é a justiça, que é dar ao outro o que é dele, por direito. Por direito de contrato de trabalho, por direito de respeito pelo outro, por direito do pai em relação ao filho, ou filho em relação ao pai, nas diferentes sociedades intermédias em que nos possamos inserir. Isso já é importante. É tal medida mínima, uma espécie de caridade mínima garantida, quase a expressão de rendimento mínimo. Mas isso não é caridade. A caridade é o estado seguinte, o estado superior, que é dar aos outros o que é meu. Dar parte de mim. Era São Tomás de Aquino que distinguia os bens em bens interiores e bens exteriores. Ele dizia que os bens exteriores, o dinheiro, o poder, a fama, a moda, o prazer sem consciência, o consumismo exagerado, enfim, fiz São Tomás de Aquino, obviamente, do século XXI, são bens que, quando eu dou aos outros, fico com menos. Isto é, a divisão significa que eu prescindo. São bens exteriores. Os bens interiores, a fraternidade, a lealdade, a solicitude, a partilha, a disponibilidade, a persistência, tudo isso, são aqueles que, se eu der aos outros, não fico com menos. Até me enriqueço, porque o outro também tem aquilo que eu acho que eu podia ter. Aliás, uma das razões de crises que passa hoje o mundo, e esta crise última, que tentarei falar uns 10 minutos, e também há crises de algumas empresas, tem a ver com o excesso de bens exteriores e a míngua de bens interiores. Verdadeiramente, na base desta crise, o que é que está? A ganância, a malvadez, o egoísmo, etc., que são bens ligados, ou são características ligadas aos bens exteriores, diminuindo os tais bens interiores, de que verdadeiramente, e para um cristão, a caridade é o expoente. É o maior mandamento social, digamos assim, como isso pode ser esgotado. Depois, a segunda noção é a noção de bem comum. Também é uma noção que muitas vezes é muito confundida. O bem comum é uma noção, naturalmente, que aliás foi bem definida na Caldeira de Spes, a desenvolver isso, é uma noção muito intuitiva
Em primeiro lugar, é um bem porque se pode e deve definir em relação à pessoa humana. Em segundo lugar, é comum porque todos deles podem ou devem participar. Mas não devemos confundir bem comum com... ou melhor, não se identifica necessariamente e automaticamente bem comum com o interesse geral ou com o interesse da maioria. Vamos supor que nós éramos a sociedade. Se 99% nesta sociedade achar por um referendo que deve haver a pena de morte, ou se quisermos fazer mais atuais, o aborto, é legal, foi votado. No entanto, nós estamos com um bem comum. Ou seja, os bens da maioria não são necessariamente bem comuns. Podem ser... Esta noção de bem comum é diferente da lógica de... No fundo, é a razão de ser da autoridade política que deve servir a sociedade civil, da qual, aliás, é a expressão. Bem, questão agora mais ligada... Esta introdução é realmente gravíssima, como é óbvio, mas 3 ou 4 aspectos ligados à ideia da empresa que estão refletidos nesta edição. Mas antes disso, permitam-me... aliás, Bento XVI diz, e muito bem nesta encíclica, que a crise é eu acho uma expressão muito bonita, muito forte. A crise é uma ocasião de discernimento. Ou como também dizia Pio XI, devemos agradecer a Deus, vivemos em tempos difíceis, porque não permitem a ninguém ser medíocre. É um desafio. Não é um constrangimento. É um alerta, é um desafio. É um golpe no nosso comodismo, na nossa indiferença. Não é? Dizia Jean Guiton que Deus não tem os opositores, mas tem a indiferença. De facto, a indiferença cívica, a indiferença religiosa para quem crê, a indiferença familiar, a indiferença, o comodismo, a apatia, a insensibilidade, são as grandes doenças da situação atual. Não é outra pessoa pensar diferente de mim ou eu diferente dela. É a indiferença. É amanhã de ser o que Deus quiser. A indiferença que, aliás, assume a sua expressão mais radical e profundamente injusta, por exemplo, na ligação com os velhos, com as novas pobrezas, como a solidão, que fala também de Bento XVI, ou com o descartar o problema das próximas gerações, que é o endividamento excessivo das sociedades, das famílias, dos países, dos Estados, é, sem dúvida, um egoísmo geracional muito forte. É a indiferença em relação ao futuro. Esse é um ponto que nós devemos ter sempre presente. Mas esta crise, porque enfim, se vem passando desde o ano passado, 2008, a nível não só português, mas em geral, bastante português naturalmente, para mim é uma crise diferente das outras. Em parte. Evidentemente, qualquer economista justifica aqui com o quadro à frente a questão da política monetária, das taxas de juros, a questão da oferta e da procura, dos investimentos públicos, tudo, isso é tudo certíssimo. Mas, permitam-me dizer, não é o mais importante. Para mim, esta crise tem subjacente 3 ou 4 ideias de natureza axiológica e comportamental, que essas sim têm sido decisivas. E por isso é que esta crise deveria ter em si mesmo uma espécie de vacina contra o vírus de que vou falar agora. Mas receio que não vai acontecer isso, porque nós continuamos a não querer aprender com as lições que vamos suportando, vamos assumir. A primeira razão é que cada vez menos se distingue o bem e o mal das sociedades. Ou seja, a fronteira entre o bem e o mal está em erosão, está a diluir-se. Que é o pior, que é o relativismo, o indiferentismo ético, o nada vale porque vale tudo. É sem dúvida uma questão que, aliás, nos negócios foi o que aconteceu com esta crise. Essas personagens malvadas que apareceram, espalhadas por todo o lado, são de facto resultantes desta ideia. Se eu fizer o mal, sou beneficiado. Se eu fizer o bem, sou prejudicado. Quem cumpre as regras, nós não podemos incutir às pessoas a ideia, dentro de nós mesmos e para os outros, a ideia de que quem cumpre as regras é prejudicado. Quem para no sinal vermelho é prejudicado. E de facto, esta ilusão. Nós podemos discutir ao nível dos valores. Há valores certamente são discutíveis. Isto é o chamado, não é o indiferentismo nem o irrelativismo ético. Eu sou favorável ao pluralismo ético. Ou seja, há valores em que nós podemos ter opiniões diferentes. Isso é verdade. Mas atrás desses valores em que temos pluralidade de pontos de vista, há alguns que ou existem
Ou se não existem, as sociedades não têm futuro. O princípio moral, a questão da vida, a questão do respeito pelos outros, a questão do valor do trabalho, a questão... Enfim, tantos, podia aqui citar uma série deles. A questão da liberdade, naturalmente, a questão da verdade, tudo isso. E hoje, acho que nós... Uma criança só distingue uma laranja boa de uma laranja podre se souber distinguir uma laranja podre de uma laranja boa. Se começarem por dizer que não há diferença entre a laranja boa e a laranja podre, ele não sabe distinguir. E é esta diluição de fronteiras que, na minha opinião, está na base de muitos comportamentos absolutamente inadmissíveis. O segundo fator que também tem, que de algum modo se vê nesta crise, é a assimetria entre direitos e deveres. Uma sociedade não tem futuro se não souber conjugar em plenitude de direitos com deveres, porque são noções siamesas. Não há direitos sem deveres, nem há deveres sem direitos. Nós não podemos fazer uma educação em que as crianças só têm um compacto de direitos à frente e que não se desaprendam as responsabilidades. Verdadeiramente, se olharmos para a história da humanidade, os deveres pré-existem em relação aos direitos. Nós começámos por ter deveres, não direitos. Na história da humanidade. Ora bem, quando só se aprende um dos lados, a sociedade disciplina, individualiza-se, atrofia-se. Isto, de algum modo, foi o que... É um bocadinho, permita uma expressão até em termos de empresa, de linguagem de empresa, é um bocadinho a diferença entre a ética da primeira pessoa e a ética da terceira pessoa. É um pouco a diferença entre a ética e o moralismo. Porque o que é o moralismo? É a ética da terceira pessoa. É ao dizer, tu deves ser honesto, tu deves ser trabalhador, tu deves cumprir estes deveres. Essa, normalmente, nós temos todos. É o moralismo. Agora, o fundamental é a ética da primeira pessoa. É, eu devo ser honesto, eu devo ser trabalhador, eu devo ser respeitador. Esse é o grande teste, é dentro de nós. E só através do exemplo é que se ganha autoridade. Isto é a propósito das empresas. Verdadeiramente, o que diz a doutrina social da Igreja, por um lado a denúncia e por outro lado o anúncio. Ora, a denúncia e o anúncio têm que estar a par através da exemplaridade. Cada um da sua maneira, com fraquezas, com erros. Eu acho que nas empresas é o local, até porque é uma comunidade de pessoas, em primeiro lugar, e por excelência, nós devemos ser o mais exemplares possível. Porque só assim temos autoridade, só assim somos respeitados e só assim podemos fazer, polinizar, germinar a ideia das boas práticas, como agora se diz em linguagem mais ou menos tecnológica. As boas práticas começam dentro de nós. Não é nos regulamentos, não é nas normas, é dentro de nós. E esse é um grande desafio que temos à nossa frente. Ou seja, o desafio do testemunho, o desafio de serviço e o desafio da exemplaridade, por exemplo. Que caíram. Foram... Verdadeiramente, se repararem bem, nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, com uma tendência crescente, os valores foram substituídos pela iconografia do sucesso. Deixou de haver, como aliás dizia o Oscar Wilde, não? Enfim, mas isso já nos tempos do sarcasmo logo do Oscar Wilde, mas que cá está muito atual. Ele dizia, a diferença entre um santo e um pecador é que o santo tem passado e o pecador tem futuro. Infelizmente às vezes é verdade. Ou seja, o que tem futuro é o que é que aparece a abrir telejornais. É o tipo que fez uma infração, é o tipo que roubou, ou então é o jogador que fez um chute valente e deu um golo. É a iconografia do sucesso ou a iconografia da aparência. A grande desigualdade que existe neste momento nas sociedades contemporâneas é a desigualdade daqueles que têm voz em excesso e daqueles que não têm voz nenhuma. Não há notícia sobre pobres, só há notícia sobre ricos. Não há notícia sobre a vida, só há notícia sobre a morte. Vocês repararam há 2 dias, permitam-me este desabafo agora, que isto é um desabafo do momento, não é? Mas, por exemplo, Portugal está no inverno demográfico brutal. Provavelmente em 2009 é o ano que nem sequer, pela primeira vez na história de Portugal, não atingiremos, na história de Portugal, do século XX, não atingiremos 100 mil nada ao vivos no final do ano. É uma coisa brutal. Sobre isso, há uns técnicos, uns rodapés dos jornais.
pois para anunciar o grande desígnio, temos praticamente estamos muito perto do objetivo, vejam bem, do objetivo de 20 mil abortos por ano. Ontem fez uma conferência de imprensa a anunciar que quase que atingimos o objetivo de 20 mil abortos. Isto é um país. Há uma coisa aqui. Eu não estou para a posição, que eu não tenho a sua, mas quer dizer, independente da posição, é melhor festejar a vida do que noticiar a morte, seja em coisas. Nesse aspecto, há alguns aspectos que estão colocados. Depois, um terceiro ponto, e enfim, eu estou a olhar para o relógio, naturalmente são outras ou 4 observações, o primado de curto prazo, entender, tem a ver com aspectos comportamentais e que influenciou muito esta crise, que é um grande ensinamento. Não é? Hoje as pessoas vivem para o imediato, para o urgente, para o fugaz, para o efêmero, para o mediático. Reparem bem que na política, a democracia, com todos os seus inconvenientes e também com todas as suas vantagens, mas tem implícita, naturalmente, legitimamente, tem implícita a ideia de curto prazo. Porque é aquela célebre frase, não é? Governar para as próximas eleições e não tanto governar para as próximas gerações. Ou seja, um político, quando está no poder, o que quer é revalidar esse poder passar 3 ou 4 anos. Então tem uma lógica de curto prazo. Por isso é que, quando nós endividamos o país, estamos a criar impostos futuros para daqui a 20 ou 30 anos. Já cá não estão a maior parte dos que fizeram isso. Conscientemente. Agora, nas empresas, isso também passou a ser a lógica de curto prazo, que elas também falam, o short-termismo, curto prazo. Ou seja, eu ainda sou do tempo, quando comecei a trabalhar, em que as empresas tinham uma visão mais estratégica. Hoje, sobretudo as grandes empresas, cujo capital é muito disseminado, portanto, no fundo é anónimo, vivem da sua tecnoestrutura. E a sua tecnoestrutura o que quer é, durante os 3 anos de mandato, ter boa imagem, ter bons resultados, ter bons bónus, ter boa relação com a comunicação social, enfim, todos os aspectos de curto prazo. Mesmo que essa tática prejudique a estratégia passar até os 80 anos. Ou seja, o primado, direi quase a ditadura do curto prazo, é também responsável por alguma erosão axiológica e ética e comportamental. Depois, o egoísmo geracional, que já falei, a questão do endividamento, que de algum modo já falei, e, finalmente, a ideia das pessoas como recursos e não como fins ou sujeitos. Isto é um ponto fundamental. Que, aliás, o Papa fala, quando a certa altura diz, hoje há muita a irrelevância económica da pessoa. Isto é uma coisa de facto verdadeira, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, eu sei que estou a dizer uma coisa que não é propriamente muito simpática, mas eu não gosto nada da expressão recursos humanos. Hoje em dia, departamento de recursos humanos, departamento de pessoas. Nós não somos recursos, nós somos sujeitos. Nós não somos recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, etc. Não. Nós não somos instrumentos, não somos meios. E quando nós nos transformamos em meios numa organização, especialmente numa empresa, alguma coisa está mal. Esse é um ponto fundamental que eu acho que um gestor, um empresário, deve ter. As grandes empresas de sucesso são aquelas que consideram que os seus colaboradores não são recursos. Participam. É a tal história do São Luís, do velhinho que estava a construir uma catedral. Eu tinha a visão de conjunto, apesar de ser o mais humilde, tinha a lição da vida, a experiência da vida, de ser o mais humilde daqueles trabalhadores. Finalmente, o último ponto que eu gostaria aqui de referir tem a ver com a ideologia da técnica, como diz Bento XVI. Ele diz, não basta a técnica. A partir dos bens e recursos da qual tem desenvolvimento, não é assegurada pelo simples progresso técnico e por meras relações de conveniência, contra a ideologia tecnocrática, hoje particularmente radicada. O grande perigo é confiar todo o processo de desenvolvimento unicamente à técnica. Porque a técnica em si mesmo, aliás, como a economia, é ambivalente. Absolutizar ideologicamente o progresso técnico é, sem dúvida, uma situação perigosa. E nesse sentido, nós hoje estamos muito maniacados pela ideia da técnica. Nós absolutizamos a ideia da técnica. E a técnica é, mais uma vez, um meio, não é um fim.
A técnica tanto pode ser usada para coisas notáveis, como para as maiores situações terríveis para a humanidade. Nós sabemos isso. E, portanto, o Papa chama a atenção para a técnica é concorrencial e competitivamente fundamental, mas não nos pode possuir. Nós é que dominamos a técnica e não é a técnica que nos domina a nós. E a propósito disto, Bento XVI tem uma frase nesta encíclica, agora prometo terminar, dizendo que, a propósito da globalização, ele diz que a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos mais vizinhos, mas não nos torna necessariamente mais irmãos. Esta é uma questão fundamental. Ou seja, e é o que nós hoje sentimos, não é? Hoje temos meios ao nosso dispor absolutamente notáveis. O telemóvel, os e-mails, os computadores, toda essa panóplia absolutamente notável da objeto tecnológica, que é realmente uma coisa muito boa, mas comunicamos menos. Eu já tenho saudades daquele tempo, permita-me agora aqui uma confidência pessoal, daquele tempo em que telefonava, ou recebia, ou telefonava a 10, 15 pessoas no Natal, porque eram as pessoas que eu queria falar. Hoje recebo 500 SMS standardizados a dizer uma coisa com as festas. Não me interessa nada disso. Certo? Andamos a despender stress, energias, com coisas automáticas, robotizadas. Já me chega a outro tipo de organizações. Agora, de facto, nós perdemos muitas vezes a noção do próximo. Temos a noção do vizinho, não temos a noção do próximo. Não. Eu vivo no 11º esquerdo e nunca troquei outra palavra se não podia votar com o 11º direito. Isso custa. Custa. Porque reflete uma sociedade árida nesse aspecto. Bastante árida, e é isso que, de algum modo, o Papa quer falar. E a propósito destas questões é interessante porque, não sei se é aqui, deixa-me só. Exatamente, a ideia do urgente e a ideia do importante é outro aspecto que é interessante. Eu há tempos fiz uma pequena reflexão, baseado numa reflexão que já tinha lido, mas dei comigo a pensar o seguinte: nós, no fundo, podemos dividir as nossas ações, os nossos passos do dia a dia, em dois grupos: importante ou não importante, urgente ou não urgente. Bem, nesta matriz de 4 células, nós pomos em primeiro lugar são as coisas importantes e urgentes. Em último lugar, as coisas não importantes e não urgentes. E as outras duas: aquilo que é importante, mas não é urgente, e aquilo que é urgente, mas não é importante. Ora, é nestas duas que estão os dilemas éticos. Na empresa, em casa, na rua, etc. Na empresa, sobretudo. O que é que temos por lá frente? A visão imediata do urgente, mas que não é importante? Ou a ideia de fundo daquilo que é importante, embora não seja necessário urgente? Em meu entender, ao longo destas últimas décadas, aquilo que é urgente, embora não tenha importância nenhuma, está sempre a mandar em relação àquilo que é importante, mas não é urgente. Ora, seja em que espaço for, empresa, família, casa, igreja, sociedade, quando nós arredamos para terceiro lugar, sistematicamente, aquilo que é importante, mas não é urgente, estamos a transformar a sociedade cada vez mais numa pedra pobre. Pouca densidade e muitos buracos. Pouca densidade. E de algum modo é isto que eu acho que onde as grandes questões éticas da empresa, as grandes questões de uma ética amiga da pessoa, como diz Bento XVI, nas empresas é sobretudo aqui. É como nós arbitramos todos os dias entre aquilo que é importante, não é necessariamente urgente, e aquilo que é urgente, embora não seja importante. Era o Regino Ferreira, aliás, que dizia, dizia que o que distingue o homem do animal não é o urgente, é o importante. De facto, é urgente para mim, ou para a árvore, ou para o cão, comer hoje qualquer coisa. A árvore também se alimenta, o cão também se alimenta, é urgente. Mas o importante resulta de quê? O importante resulta da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa percepção, da nossa capacidade de inteligência. Termos alma, coração, mente. Isto é, sermos pessoa. Sermos pessoas.
Porque nós não somos meramente indivíduos. Somos indivíduos na medida em que somos individualidades próprias. Uma árvore aqui ao lado também é um indivíduo. Ou qualquer mosca que passa por aqui também é um indivíduo. Mas nós somos, mais que indivíduos, somos pessoas humanas. Que por sua vez é mais do que o cidadão. Porque por sua vez é mais do que o cidadão. O cidadão é aquele que é portador de direitos e deveres. Mas a pessoa tem mais deveres do que o cidadão. E é isso que às vezes nos falta também na empresa. Porque reparem bem, aquelas pessoas que dizem que eu sou ético porque, como bom fariseu, cumpro a lei, em parte é verdade, mas é muito insuficiente. Primeiro porque há parte, como sabem, há uma parte significativa da ética que não está na lei. Não há nenhuma lei que proíba o egoísmo. Quase muito poucas leis proíbem a mentira. Não há nenhuma lei, quase nenhuma, que proíba a ganância, que proíba todas estas situações mais comportamentais. Não é? Ora, essas não estão na lei, essas estão na pessoa, não estão no cidadão, estão na pessoa e na sua relação com o outro. E portanto, voltando, para terminar, voltando à questão à questão da técnica, e que ela deve ser um meio, mas não um fim, eu termino estas palavras, referindo-me a palavras que gosto de fazer. Mas uma frase que uma vez vi escrita, nunca mais me esqueci, e que está cada vez mais no meu espírito presente, como muita categórica, infelizmente, às vezes. Não é? Então, a frase é o seguinte: o Titanic foi feito por profissionais, mas afundou-se. A Arca de Noé foi feita por amadores, mas não se afundou. Ou seja, nós podemos estar perante o expoente da técnica e da tecnologia. Por isso, o Titanic, nos anos 20 do século passado, era o expoente, o máximo, o apogeu da técnica. Não salvou as pessoas, no sentido figurado. Não salvou as pessoas. A Arca de Noé foi feita por amadores, no sentido de que amam, no sentido de que sabem, sobretudo, respeitar a ideia do ser, e não tanto a ideia apenas do ter, e sobreviveu. E salvou a humanidade. E o que nós precisamos é de alguns Titanics QB, quanto basta, mas sobretudo de Arcas de Noé. Temos uns 10 minutos até às 3 da tarde para quem quiser intervir aqui. No fundo, só para situar, o que pedimos ao Dr. Vagão Félix foi, sobretudo, neste tema nacional da ACES, Líderes Empresariais Cristãos em Portugal, que nos ajudasse a refletir sobre esse tema à luz da encíclica, da última encíclica do Papa, Caritas in Veritate, que é toda ela que aborda todas estas questões de desenvolvimento, muitas mais, mas sobretudo aquelas que nos interessam aqui hoje, focar a questão do desenvolvimento integral. E por isso, também aqui gostaria de abrir agora ao debate, se alguém quiser perguntar aqui, aproveitar a presença do Dr. Vagão Félix, com a experiência que tem, até quando, como o seu currículo como Ministro das Finanças e da Educação Social. Não, o ser candidato a Presidente do Benfica é que pode ser. Eu fui candidato a Presidente. Não, pronto. A ignorância do... A ignorância do Sporting. Mas eu ainda não perco completamente. Portanto, estaria aberto aqui a vossa... Então, eu gostava de fazer... Acho que o diagnóstico está bem feito. Eu sou veterinário, não é? E não, o diagnóstico, bater na tecla realmente... Acho que falta aqui uma coisa, que é... A essência da sociedade leva-nos para mais disto. Eu, na minha vida, levo uma coisa, que vejo um caminho a tomar e sei que se nada faço, nada muda. E o doutor disse bem, eu tenho receio desta crise, quer dizer, a vacina não está, estamos a repor tudo tal e qual. Vamos ter uma recidiva rapidamente. Tal e qual. E acho que chega um momento, nós temos uma sociedade que assenta no capital e na competitividade. Em que o ser humano é um ser que, se consegue, acumula. Acumula, quanto mais melhor, não interessa como.
Então, há que realmente encontrar mecanismos reguladores, chamem-lhe o que quiser. Primeiro, na educação. A formação das pessoas, quer dizer, eu tenho filhos e quase que se calhar muitos aqui têm, começam-se pequeninos a ter coisas na cabeça e coisas, eles ainda não aprenderam a não morder no vizinho e começam a ter coisas na cabeça. E há que formar pessoas e depois dar-lhes formação, conhecimento. E é de raiz isso. E é de raiz. Tivemos eleições há pouco tempo, ninguém falou realmente na disparidade que existe entre as reformas dos grandes e dos pequenos. Ninguém fala em parametrizar os ordenados do gestor de uma PT com o do porteiro, etc. Por aí fora. É evidente. E, portanto, quer dizer, isto tudo que está na encíclica é verdade. Mas a questão é que alterações práticas, porque demora tempo e só pela boa vontade não vamos lá, como é que começamos a dar a curva de maneira que o Titanic não vai direito ao iceberg? Porque vai. Eu salto fora, isso aí vai dar um bocadinho. É uma interrogação. Dizia o Peter Ustinov que antes havia perguntas para as quais tínhamos respostas. Agora, na era do computador, temos respostas para as quais ainda não encontramos as perguntas. No fundo, a sua reflexão é uma reflexão a qual não tem resposta, mas pode contribuir, minusculamente. Tal ideia, por exemplo, do testemunho. Lutar por valores essenciais, com erros, com fraquezas, todos nós, não é? Com situações que caímos, levantamos, tropeçamos, mas alguma coisa fica. O que é dramático na escola é não se aprender, não haver a educação de caráter. Não ter a educação de caráter. Eu quero lá saber, agora não tenho netas, não é? Mas eu quero lá saber se as minhas netas aprendem coisas mais ou menos estereotipadas. Eu quero é que elas sejam melhores. Ou seja, ninguém pode ser mais pessoa, mas podemos todos ser melhores pessoas. Ora, a educação deve contribuir não para sermos mais pessoas, porque isso ninguém é mais pessoa, mas para sermos melhores pessoas. A educação de caráter. E de facto é isso. Tudo começa pela educação. Mas, por outro lado, eu também percebo os mais novos, porque o que nós estamos a fazer é sacrificar o seu futuro. O endividamento é uma forma de empobrecimento alegre, às vezes. Ou seja, o que é que nós estamos neste momento a fazer? Não é neste congresso, em geral. Estamos a passar para daqui a 20 ou 30 anos as responsabilidades daquilo que hoje decidimos. Economicamente, uma dívida é o valor atual de impostos futuros. Mas o que é assim? Porque nas famílias também é, não é? Quantas famílias se endividam para coisas relativamente, algumas importantes, mas outras sem grande importância? No fundo, uma família, quando está a endividar, ou é por outra necessidade, isso compreende-se, para sobreviver, ou é simplesmente para desencadear encargos para pagar pelas gerações seguintes. Não é fácil. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa. É interessante porque o Papa. E quem falou nisto? Aliás, já agora 2 ou 3 pessoas muito rápidas. Quantas pessoas na igreja vieram em si? Não sabemos, não. Mas eu gostava de saber. Quantas notícias houve sobre esta em si? Houve algum debate na televisão? Ou nas televisões? Ou na rádio que se diz emissora católica portuguesa? Houve? Não houve. Não houve. Portanto, nós estamos completamente despojados de instrumentos. Nós temos que olhar para nós próprios e perceber porque é que isto acontece, mesmo na nossa casa. Não é? Nada. Por exemplo, esta encíclica é umas pequenas notícias. Coisa de fugaz, quase de rodapé. Em contrapartida, quando o Papa foi à África, falou no avião sobre a questão do preservativo, tivemos 15 dias de comentadores, opinadores, opinion-makers, tudo a falar sobre a questão do preservativo, obviamente sempre mandados por algumas pessoas que têm direito de não ter fé, mas que de facto não a têm. As pessoas não cristãs nunca são ouvidas para a questão de coisas da igreja. Não é? Isso também é muito curioso. Mas o Papa, por exemplo, aqui, isto é a propósito da questão que o Dom colocou, diz, fala também num conceito novo, que foi pena, ninguém mais falou disto. É um conceito utópico. Mas é um conceito muito
que é o conceito da subsidiariedade fiscal. O princípio da subsidiariedade é um dos princípios mais pervertidos na sociedade. Na sociedade portuguesa também. Isto tem que começar na base e só chegar ao topo quando é necessário. Nós fazemos ao contrário. Começamos no topo e depois, eventualmente, chegamos à base. Mas ele diz: uma possibilidade de ajuda para o desenvolvimento poderia derivar da aplicação eficaz da chamada subsidiariedade fiscal, que permitiria aos cidadãos decidirem a destinação de cotas dos seus impostos versados ao Estado. Evitando generações particularistas, isto pode ser de incentivo para formas de solidariedade social a partir de baixo, com óbvios benefícios também na vertente de solidariedade para o desenvolvimento. Ou seja, nós podemos ser decisores, co-decisores do nosso esforço para com a sociedade através dos impostos. É uma ideia utópica, eu percebo isso. Mas que ideia bela para desenvolver, para fazer reflexões, debates. Zero. Uma última observação a propósito do que disse, sem ser responder, obviamente. Não tenho essa facilidade, nem sei, gostaria de saber, mas permitam-me ler aqui duas, três ou quatro frases e depois pedimos qual é este texto. Para não nos passar muito, vou só ler aqui uma parte. É coisa manifesta que nos nossos tempos não só se amontoam riquezas, se acumulam poder imenso e um verdadeiro despotismo económico nas mãos de poucos, que as mais das vezes não são senhores, mas simples depositários e administradores de capitais alheios. Este despotismo torna-se intolerável naqueles que, tendo nas suas mãos o dinheiro, são também senhores absolutos do crédito e por isso dispõem do sangue que vive toda a economia e de tal maneira a manejam que não pode respirar sem a sua licença. Este acumular de poderio e recursos, nota característica da economia atual, é a consequência lógica da concorrência desenfreada à qual só podem sobreviver os mais fortes, isto é, os mais violentos competidores e que menos sofrem de escrúpulos de consciência. E mais atrás diz este documento: urge, portanto, sujeitar e subordinar de novo a economia a um princípio diretivo que seja seguro e eficaz. E depois diz: a vida económica é ajuntamento social e moral. Ouviram? Isto faz parte do 40º ano, escrito em 1931. Isto é, passaram 70 anos e isto está atual. Ou seja, mais uma vez as questões radicam em nós. O nosso comportamento, os valores, as questões fundamentais. E essas não se decretam. Essas não se modificam por uma lei da Assembleia da República. Ou por outras coisas quaisquer. Não se modificam por causas fraturantes. A verdadeira fratura está aqui. É que nós é que nos deixamos fraturar. E este é um exemplo claro de como os tempos passam e as grandes questões da humanidade e da economia, neste caso, e das empresas e das sociedades intermédias permanecem. Portanto, o desafio é constante. O desafio é constante. A única palavra para isso é luta. Lutar, não ter medo, não nos acobardarmos. Não nos deixarmos enredar na linguagem do político e religiosamente correto. Dentro da nossa igreja mesmo. Onde temos às vezes medo de usar palavras, de usar conceitos, de defender pontos de vista. Fazemos sempre com pinças, com meios muito delicados. Não, é um combate. Porque se estão os contra estes valores, o valor da indiferença, até o próprio valor da indiferença combate. De uma maneira larvar, uma maneira subreptícia, às vezes adocicada. Mas até esse combate. Porque é que nós não devemos combater? É um combate. No fundo, vocês estão aqui, não para mover, mas aqui, isto é, como associação, para o combate, para o exemplo, para o testemunho, para o serviço. Não há outra resposta. Sim. Desculpa. Ou eu não tenho outra resposta para o O que é que eu ia dizer? Sinceramente, eu peço desculpa, mas... Oi? Não, eu ia dizer, eu peço desculpa, mas talvez a minha questão não seja muito profunda. Mas eu estava a ouvir o doutor e para mim soava-me quase a música, parecia uma sinfonia, entrou-me pelos ouvidos e encheu-me a alma. E de repente deu-me o nó cego com a questão dos recursos humanos. Eu tenho que lhe perguntar, porque na gestão e sei lá, no dia-a-dia das empresas, pessoalmente privilegio sempre... Eu estou a ouvi-lo. Mas privilegio muito as pessoas. Costumo dizer até, quero lá saber se isto tem estratégia, deixa-me primeiro conhecer as pessoas que eu tenho. E, porque com pessoas eu chego a algum lado,
e o contrário não é verdadeiro. Portanto, e de repente, quando o Dr. Vagão Félix falou da questão dos recursos humanos, baralhou-me, deu-me um nó cego. Deu-me um nó cego. Por isso, queria-lhe pedir se me podia ajudar a encontrar o caminho, ou seja, a desfazer este nó. Muito obrigado. Eu, quando falo de recursos humanos, estou no sentido simbólico da expressão. Não é? Ou seja, eu não tenho nada a ver com a expressão de recursos humanos, os formais. Não é? Exato. Agora, se pensar nela, não gosto dela. É isso que eu quero dizer. De facto, nós, numa empresa, não somos recursos, somos fins em si mesmo, não somos meios. Não somos instrumentos, não somos instrumentais. É um pouco a ideia daquela história com que eu iniciei esta. É nesse sentido, não é? Eu acho que se Immanuel Kant ressuscitasse e de repente entrasse na empresa para ter recursos humanos, descobria imediatamente do infarto. E a gente reanimava. A gente reanimava, exatamente. Porque, de facto, como a própria doutrina social da Igreja diz, as pessoas são o princípio, o fim, o sujeito de todas as instituições sociais, obviamente, também as empresas. É nesse sentido que eu... recursos, não sei se me faço perceber, não é? É para não... Eu até estava aqui à procura da expressão que do próprio Papa, não é? Que fala que não haja uma confusão entre fins e meios, e ele fala a certa altura que não haja, que essa ideia do recurso, pessoa como recurso, não venha a gerar a irrelevância do indivíduo, a irrelevância da pessoa. De facto, nós temos que reconhecer que às vezes, é bem abstrato, mas muitas vezes, é verdade que as pessoas são tratadas como meio. São tratadas instrumentalmente. Temos que dizer a verdade. Todos nós sabemos disso, temos experiências, olhamos para isso, não é? Quer dizer, uma das razões, em meu entender, porque a natalidade desce para além de aspectos de costumes, etc., é porque, de facto, não há respeito pela maternidade e pela paternidade em Portugal. Mesmo nas empresas. Certo? Uma mãe que vai ter um filho é penalizada. Isto é, está a ser é um instrumento, não é uma pessoa, ainda por cima tem outra pessoa dentro dela. Certo? E às vezes isso custa, não é? Assim como custa ver, eu tenho exemplos em casa não sou bem a minha mulher, mas genros, etc. Não é? Um deles está muito bem na vida, mas chega a ter 2 filhas com a sua mulher à espera em casa, chega às 10 da noite, 11 da noite, e eu pergunto, mas porquê? Porque me obrigo. Mas obriga a quem? Você tem direito a chegar a casa, a ver as suas filhas, olhar para elas, estar 5 minutos de tempo mental, já não é físico, tempo mental com elas. Está subordinado, está. Se não fizer assim, perde o caminho, perde não sei o quê. Há aqui, de facto, as grandes empresas, de facto, são aquelas que tratam as pessoas com no sentido, para utilizar a expressão do Papa, com decência. Com decência. A decência aplicada ao trabalho. Permitam-me ler mesmo que diz, Bento XVI. Qual é o significado da palavra decência aplicada ao trabalho? Significa um trabalho que em cada sociedade seja a expressão da dignidade essencial de todo homem e mulher, um trabalho escolhido livremente que associa eficazmente os trabalhadores ao desenvolvimento da sua comunidade, um trabalho que permita aos trabalhadores serem respeitados sem qualquer discriminação, um trabalho que consiga satisfazer as necessidades das famílias e dar a escolaridade aos filhos, sem que estes sejam constrangidos a trabalhar, etc, etc, etc. A ideia da decência. Trabalho decente. Eu gosto muito da palavra decência. Eu gosto, aliás, não há muitas palavras que estão fora de nós. Eu gosto muito da palavra mansidão, cara. É bíblica. Mas o que é decência? A decência é a estética da ética. Ou seja, a decência significa ter valores dentro de nós. Valores. E além de mais, além de os ter, relacionar-se bem. Isto é, saber que está com o outro. Porque, como diz João Paulo II, trabalhar é também trabalhar para os outros e com os outros. Não há trabalho isolado. E, portanto, é a ideia da relação. Estética, estética. Estética e ética. Estética da decência. Portanto, é assim que eu vejo a situação. Finalmente, uma última nota sobre a sua excelente questão e provocação, no sentido da palavra, para terminar, mas que é a questão da... Também fala aqui, isto é que mais havia tanta coisa que está a ser tratada aqui, mas que eu também gosto muito, que é a fragmentação do saber. A fragmentação do saber. Hoje em dia há uma salinização do saber.
Há o saber cognitivo, que é tecnicamente ensinado como saber, depois há muitos outros saberes. O saber compreender, o saber partilhar, o saber comandar, o saber liderar, o saber adaptar-se, o saber acreditar, o saber motivar, o saber ser, que é a experiência, que é a pedagogia do erro. Ora, nós temos tendência à fragmentação do saber, não é? É engraçado, globalizamos o mundo e fragmentamos a sabedoria. Vou usar a expressão de há pouco, do saber, do sabor, que o seu padre referiu, não é? E o Papa também fala disso, não é? Nós não devemos... Eu acho que uma empresa de sucesso é aquela que menos fragmenta o saber dos seus colaboradores. Daqueles trabalhos, desde o gestor, do empresário, até o mais humilde trabalhador, até o ancião que na catedral estava a apanhar as aparas do chão. Eu até, para terminar, muitas vezes conto isto, porque acho que é uma parada, uma alegoria interessante, uma brincadeira, obviamente, uma anedota, mas que muitas vezes refiro, porque de facto tem a ver com esta fragmentação de saber, apesar da globalização. Que é aquela história de... Certamente já ouviram falar, eu uma vez em quando falo nisso, mas se calhar aí na internet há uns anos atrás, andava pelo menos, que é a história de uma sondagem, de uma pesquisa, uma sondagem que foi feita a nível planetário, mas que foi um completo fracasso. Porque as pessoas não entenderam a pergunta. E a pergunta era, por favor, dê-nos a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. Alguns não sabiam o que queria dizer, por favor. A ideia do relacionamento, a ideia do saber estar. Outros não sabiam o que era dar opinião. Em regimes mais autocráticos. No fundo, é o respeito, a ideia da liberdade, a ideia do ser. Outros, na Europa, não sabiam o que queria significar escassez. E em África não sabiam o que eram alimentos. E finalmente nos Estados Unidos não sabiam o que era o resto do mundo. E pronto, esta fragmentação do saber, o saber neste sentido mais compósito, não é? É engraçado, e para terminar, deixe-me dizer isto. Quer dizer, uma coisa é o saber, outra coisa é o compreender, que é uma forma de saber também. Mas que só com a vida se aprende. Por exemplo, todos aqui podem, com a maior competência possível, escrever 1 milhão de manuais a descrever o sabor de uma maçã. Que não conseguem descrever se eu não tiver provado a maçã. Ou seja, eu para saber o sabor da maçã tenho que ir comer. Podem escrever 1 milhão de manuais, mas não chegavam lá. Certo? Não chegavam lá. Nunca cheguei. Podiam-se aproximar, mas nunca lá chegaria. Ora, esta sabedoria do saber entender, do saber compreender, que está para além do cognoscível, do cognitivo, é que tem a ver com a caridade. É que tem a ver com o amor social. Tem a ver com a relação com os outros, os tais valores, ou os tais bens que São Tomás de Aquino classificava como os bens nutritivos. Muito obrigado.